Sou contra o mal que há em mim, sou contra os maus ideais. Dá pra me aceitar assim? Eu vou tentar mudar. Preciso ouvir tua voz dizendo: vem, como estás? Me aceita, Toda a Ele, toda a glória e todo o louvor. Amém, irmãos? Bom dia novamente, vocês que se chegaram agora, um bom dia a todos em nome do Senhor Jesus. Você vê que a canção fala que Ele não desiste de você. E às vezes somos nós que relaxamos, não é verdade? A gente passa por algumas lutas, por algumas tribulações, e às vezes a gente olha para um lado, olha para o outro, olha para o céu, olha para tudo quanto é canto. Parece que Deus não está nos vendo. A gente parece que se sente que Ele nos abandonou. Mas na verdade, irmão, Cristo nunca abandonou ninguém. Amém? Nunca. Somos nós que somos falhos nesta área. Eu já vi muita gente reclamando, falando: Deus me abandonou, Deus não quis saber mais de mim. Não, não é verdade. Ele sempre esteve do nosso lado. Somos nós que somos falhos. Amém, irmãos? Então, Cristo é com vocês. Digam graças a Deus. Palmas novamente para o Senhor. Você precisa abrir comigo no livro do Apocalipse. Você está com a Bíblia? Abre comigo no livro do Apocalipse, do capítulo 1, do versículo 3. Vamos dar início à mensagem de Deus hoje. Apocalipse, do capítulo 1. O Espírito Santo ele tem falado muito forte, irmãos, aos nossos corações. E ultimamente as coisas estão acontecendo muito rápido demais. E a gente precisa se despertar. Nós precisamos. Terça-feira eu trouxe uma mensagem que nós falamos sobre a Igreja de Cristo, que somos nós. Quando a gente aborda o assunto igreja, nós não estamos falando de uma placa de igreja. Nós estamos falando de nós mesmos. Que tipo de igreja nós temos sido diante de Deus? Que tipo de igreja nós temos se apresentado a Deus? E isso nós abordemos. E o Espírito Santo quer ir mais além. Mais além. Eu abordei o assunto terça-feira sobre a Igreja de Cristo, mas o Espírito Santo pediu para ir mais além aí com relação à igreja. Porque tem muita igreja que hoje está perdendo a salvação. Infelizmente. Porque as coisas estão se apertando cada vez mais. Parece que estão pegando a gente assim, apertando, sabe? Esmionando nós. Apocalipse, do capítulo 1, versículo 3. Ele diz bem assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Veja que uma das primeiras coisas que Cristo falou para João, com um recado para toda a igreja. Irmãos, o livro do Apocalipse, para você ter uma ideia, ele não foi escrito para os ímpios, não foi escrito para os incrédulos, não foi escrito, não é um recado dado para um bruxo, para um macumbeiro, para os religiosos, não. O livro do Apocalipse ele foi diretamente escrita para dar o recado para toda a igreja. O Apocalipse é para nós, não é para eles. O recado que está aqui é para nós. Porque se eles não atentar essas palavras, se não guardar a palavra dessas profecias, porque como nós vimos que o tempo está próximo, aí haverá um sofrimento durante o período da grande tribulação. E eu creio que os irmãos não vão querer passar por isso.
Eu creio que os irmãos estão esperando por um arrebatamento, ou, se morrer antes do arrebatamento, de pelo menos ir para o reino de Deus. Quem crê? Crê mesmo? Então, irmãos. Então, o que você for ouvir hoje, guarda no seu coração. Nós vamos falar sobre as 7 igrejas. Vamos nos identificar que tipo de igreja nós temos sido diante de Deus. Não é algo que vai ser apontado, fulano, ciclano, não. Você vai se olhar durante a pregação. À medida que você ouvir essa pregação, você vai vendo se você vai se identificar com uma dessas igrejas aqui. Apenas uma igreja, que nós vamos pular, que eu vou deixar ela por último. Apenas uma, que eu vou deixar por último. Dessas 7 igrejas, uma delas nós vamos pular, e eu vou deixá-la por último. Porque nós precisamos nos identificar. Nós temos que estar sempre orando a Deus, procurando saber quem somos nós diante de Deus. Irmãos, todo mundo está levando o nome de cristão, muita gente está se batendo no peito que é a igreja de Cristo, muita gente diz que é crente, mas o testemunho da pessoa lá fora tem entristecido o coração de Cristo. Você não imagina a dor, sabe, a tristeza dos olhos do Senhor quando Ele vê uma pessoa que até canta, louva ou prega, está no altar pregando, vem na igreja, é dizimista e ofertante, mas sempre desagradando o Senhor. Coloque a mão no coração ou sobre sua Bíblia. Vamos pedir essa revelação por Espírito Santo. Senhor, use minha boca para falar, meu Pai. Que nesse momento eu diminua, o Senhor cresça. Que não seja eu para falar, mas seja o Senhor. Porque a mesma mensagem que as tuas ovelhas ouvir, eu também estou ouvindo, Senhor. Lembra-te, ó Pai, que acima de mim está o Senhor, que é o pastor. Então, nesse exato momento, tendo o Senhor como bom pastor, então eu faço parte desse rebanho. Fala o nosso coração, Senhor. Desperta a nossa alma, desperta a nossa vida, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Palmas para Jesus, em nome do Senhor. Pode se assentar, em nome do Senhor Jesus. Aí mesmo, livro do Apocalipse, do capítulo 2. Aí mesmo. Apocalipse, capítulo 2. Quem achou já diz amém. É aí mesmo, Apocalipse. Então vamos comigo. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Ó o recado. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não o são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes e tem paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansastes. Olha os elogios. Tenho, porém, contra ti que deixastes a tua primeira caridade. Em alguma Bíblia está o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrependa-te. E pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Essa igreja de Éfeso, irmãos, olha aqui para mim.
ela é considerada uma igreja desviada. Você vê que Jesus, ele elogiou. É uma das igrejas que foi elogiado pelas obras, pelo trabalho, elogiada pela perseverança, resistente aos maus. Eu até anotei aqui, por expor os falsos profetas, suportavam as provas, por causa do nome do Senhor Jesus. Então, é uma igreja desviada, mas é uma igreja que estava suportando muita coisa. É uma igreja que trabalhava, fazia um monte de coisa dentro da igreja, limpava a igreja, ajudava no caminhar da evangelização. É uma igreja que fazia de tudo. Mas a avaliação do Senhor Jesus com relação à igreja de Éfeso, que é uma igreja desviada, é uma íntegra na doutrina, mas ela abandonou o primeiro amor. Ou seja, é uma igreja que começou no espírito e terminou na carne. É uma igreja que se desviou totalmente da presença de Deus. E muitas das vezes, irmãos, um cristão, ele pode estar desviado na presença de Deus, mesmo dentro da igreja. O desviado não é porque ele simplesmente saiu e já foi. O desviado, ele já começa de dentro da igreja. Ele só vai precisar de alguma coisa que puxe para que de repente volte para o mundo. Porque tudo já começa de dentro de uma igreja. Nada é por acaso. Então, às vezes, tem muitos cristãos que a gente conhece por aí, em todas as igrejas, que está sendo essa igreja de Éfeso, uma igreja desviada. É uma igreja que até fala na internet, fala contra os falsos profetas, até vê, faz o que o Maná falou, fala, trabalha, faz as coisas, mas dentro já se desviou. E não tem como se esconder, irmão. É uma igreja que pode até se apresentar a melhor pessoa para o pastor, para o obreiro, para o diácono, para os irmãos, com sorriso e tudo, mas dentro dela já se desviou há muito tempo. E é uma igreja que ela pode até fazer trabalhos eclesiásticos na frente de todo mundo, mas uma igreja desviada, ela não ora mais. Uma igreja desviada, ela não jejua mais. Uma igreja desviada, ela não busca mais o Senhor de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, que é o que Deus quer de nós. Que nós o busque com todo o coração, com todo entendimento, com todo amor. E muitas das vezes as pessoas estão sofrendo por causa disso. Tudo que eu faço para Deus não está dando certo. E o que é pior, quando uma pessoa se torna uma igreja desviada, ela pode fazer todas as coisas dentro da igreja, mas amanhã depois está jogando na cara do pastor, está jogando na cara dos outros irmãos. Eu fiz de tudo naquela igreja e não ganhei nada. No início fazia com alegria para o Senhor, mas quando o desvio começa de dentro da pessoa, então ela passa a olhar as coisas com os maus olhos. Ela não enxerga mais o altar como um lado espiritual. Ela vê o pastor pregando, vê para o lado o fulano, o ciclano, mas ela não consegue enxergar mais o lado espiritual. E é uma igreja desviada. Infelizmente, irmãos, de dentro da igreja, essa igreja de Éfeso, existem pessoas assim, que já está desviada de Deus há muito tempo. Por que tem igrejas assim? Qual será o motivo de uma pessoa se desviar da presença de Deus? Será que é por causa das lutas, dificuldades? Irmãos, nós vamos passar por lutas, nós vamos passar por dificuldades. Sei lá, em momento algum encontrei alguma coisa aqui na Bíblia que Jesus prometeu alguma coisa que, se entregar a vida para mim, você vai ter um mar de rosas para você. As lutas são maiores ainda, irmãos. As lutas são maiores. Veja que diferença. Não deveria ter, por a gente entregar nossa vida para Jesus. Mas é que quando você abandona o mundo, quando você vira as costas para o mundo e entrega a sua vida para Jesus,
o inimigo que estava te aprisionando lá, ele vai se levantar. Você acha que o diabo está contente com vocês aqui na igreja? Você acha que ele está feliz? Ele não está, irmãos. Ele quer levar o maior número de pessoas para o inferno. Ele sabe que ele já está condenado. Ele sabe. Desde o início do Apocalipse, desde o início de Gênesis, Deus já falou para ele: você vai ser pisado pelo calcanhar, você vai ferir o calcanhar, mas será pisado. Só que ele sabe. Você acha que ele está contente? Você acha que ele está contente que eu estou aqui em cima? Você acha que ele está contente que vocês estão aqui? Ele não está. Ele está furioso. Furioso. E a única forma de ele tirar você da presença de Deus não é te puxando pelo braço, te arrastando por aí afora. Não. Ele sempre vai lançar os seus dardos inflamados. Sempre vai colocar o medo, sempre vai colocar alguma angústia, sempre vai colocar algo para te tirar da presença de Deus. Irmãos, não seja essa igreja desviada. Você pode até suportar muitas coisas, mas se você abandonou o teu primeiro amor, então volte a essas práticas. O alerta que Jesus dá para essa igreja é essa: arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se arrepender. E aí você tem que pensar como que eu era antes de vir na igreja e como que eu fui quando eu entrei. Porque no início, irmão, os primeiros 2, 3, no primeiro ano, é a maior maravilha quando você está dentro da igreja. É a maior maravilha. Só que existem também lutas e dificuldades no meio de uma congregação. Existem, porque somos pessoas cheios de falhas e de defeitos. E se você olhar para mim, eu tenho um monte de falhas e de defeitos. Por isso que as pessoas elas não podem nem se apegar ao pastor. Não podem. Porque se a pessoa pega ao pastor, se ele sair da igreja e ir para uma outra, a pessoa não vem mais. Ou se esse pastor cair e se desviar dos caminhos de Deus, a pessoa também se desvia. Você tem que se apegar ao verdadeiro pastor. Quem é o verdadeiro pastor? Jesus Cristo. Palmas para ele. Indo comigo no livro do Apocalipse, do capítulo 2. Vamos lá para o versículo 12. Vamos lá para a terceira igreja. Eu não vou falar da segunda. Vamos pular essa aqui. Vamos lá para a terceira. É uma igreja que também tem elogios. Você vê que Cristo, ele sempre primeiro elogia. Ele sempre nos elogia. Mas depois dos elogios, ele já acha algum defeito no meio daquele elogio, para que a gente venha se despertar e se colocar no lugar para ver onde que está o nosso erro. Se você é uma igreja que não é uma igreja desviada, então suspire e diga graças a Deus, porque não é comigo isso aí. Mas vamos ver uma outra? Assim: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Olha os elogios do Senhor Jesus. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé. Olha só. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Antipas foi um dos servos que levantou uma igreja nessa igreja de Pérgamo. Mas umas poucas coisas tenho contra ti. Já começou. Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem.
Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Digam graças a Deus. Veja aqui, olha aqui para mim. Igreja de Pérgamo. Ela é considerada pelo Senhor Jesus uma igreja licenciosa. Você vê que o elogio que nós vemos aqui é que essa igreja, elas nunca negaram a fé em Cristo. Nunca. Só que é uma igreja, com a avaliação do Senhor Jesus, ela tem resistido às perseguições, mas ela tem tolerado as falsas doutrinas. E por aceitar os falsos ensinos, por aceitar o mudanismo dentro da igreja, trazendo falsas ideologias. É uma igreja que tem fé em Cristo Jesus, mas ela tem aceitado o mundo dentro dela, ela tem aceitado as coisas de Balaão, ou seja, o engano, a feitiçaria, ela tem aceitado as coisas do nicolaítas, que é as coisas do mundo dentro dela. É uma igreja licenciosa, é uma igreja que apoia tudo. Não, eu creio no Senhor Jesus, a minha vida está com Ele, mas eu sou a favor da ideologia de gênero, porque é amor. Eu sou a favor do homossexualismo, porque é amor. Quer dizer, uma igreja licenciosa, uma igreja que aceita tudo, tudo. Será que no meio de uma congregação, ou nas congregações gerais, já não está existindo isso? E a gente vê na internet. Eu mesmo vejo pregadores na internet, prega, pula, e fogo, só que eu vou mais a fundo. Eu vou tentar eu vou lá e tento descobrir mais a fundo a respeito dele. Tem um pastor que eu acho legal as coisas que ele faz. Eu acho. Ele tem até uma camiseta com o nome dele. Eu nem vou falar o nome dele, mas acho que vocês que estão no Facebook, vocês veem ele também. Ele tem até a camiseta, tem um carrão escrito assim, Jesus, muito bonito. Aí ele faz aquelas coisas lá. Pera aqui, vamos. Aí ele passa uma mensagem daquilo ali. E dá cesta básica, ajuda o povo, tudo, dá até dinheiro. Já vi isso. Aí eu fiquei admirado com ele, né? Nossa, pastor mesmo, esse é homem de Deus. Só que, falei, agora eu vou descobrir como é que é a igreja dele. Eu demorei, mas achei. Achei um culto dele. Eu assisti 2 cultos dele. Meu Deus do céu. É uma igreja licenciosa. É uma igreja que está aceitando todas as coisas de Balaão dentro da igreja. Uma igreja que mais berra, as pessoas rodam, caem no chão. Quer dizer, tudo fora do Espírito. Vive mais na carne do que no Espírito Santo. E aquela igreja que tem mais barulho. Nunca vi um instrumento tão barulhento que aquela igreja. Tinha bastante grito, grita daqui, grita dali. Daí eles afastavam as cadeiras assim para os lados, jogavam para o outro, para o povo ficar rodando, porque dizia que estava recebendo o Espírito Santo. É uma igreja licenciosa. Ele fala bonito, mostra, apresenta Jesus. Mas se for para trazer para a congregação, é uma igreja que tem aceitado muita coisa errada. Uma igreja assim, irmão, que é uma igreja licenciosa, ela é uma igreja que, se uma igreja tua congregação, teu pastor, passar por alguma luta, por algum problema, e pedir ajuda em oração, a igreja licenciosa vai dizer, eu nem vou me meter nisso daí. Eu vou ficar na minha.
é uma igreja licenciosa. E o alerta que Deus tem para uma igreja dessa é que Ele diz: arrependa-se depressa, já, pois o Senhor Jesus irá batalhar contra os crentes mundanos. Já imaginou? O Senhor Jesus vem para batalhar contra os demônios e ainda vai ter que batalhar também junto com os crentes mundanos. E está cheio aí. Está cheio de crente mundano. Cuidado, irmão. Cuidado do que você ouve na internet, do que você escuta na internet. Procure saber as coisas mais a fundo. Começa a separar o que é bom para você, o que não é bom, você joga fora. Não seja uma igreja licenciosa. Porque nós estamos num mundo que as coisas estão acontecendo tão rápido que eles querem que a igreja seja licenciosa. Irmãos, eu não posso falar sobre homossexualismo. Se eu pregar com relação ao homossexualismo, daqui a pouco encosta uma viatura e já me leva. Só que eu não posso ser esse tipo de igreja. Eu não posso ser esse tipo de pastor licencioso. Eu tenho que falar e pronto, e acabou. Seja sobre ideologia de gênero, seja as coisas erradas que estão acontecendo. Temos que tomar cuidado. Não ser uma igreja licenciosa. Puxa vida, se você conhece a palavra de Deus, você sabe que está errado, e continua falando, está errado, e vou morrer dizendo que está errado. Vou morrer dizendo que está errado. Mas não seja uma igreja licenciosa. Eu acho que é a pior coisa. Porque Cristo ele vai descer e ainda vai batalhar com os crentes mundanos. Tem igrejas aí que agora estão trazendo as músicas seculares para dentro da igreja. Cantores, irmão, toma cuidado com cantores, não se ilude. Não se ilude. Teve um cidadão aí, um cantor, não vou falar o nome dele, mas vocês estão na internet, vocês já devem saber. Eu sonhei que eu tenho vontade de cantar para Jesus e fazer a obra para Jesus. Ontem eu vi na internet lá, apareceu a foto do cidadão, uma multidão de gente e os crentes lá embaixo escrevendo: glória, ele glorificou a Deus. Mas eu, como não sou uma igreja licenciosa, irmão, eu sou que nem aquele girar, espada olímpica, não perdoa. Cheguei e falei assim: lugar de louvar a Deus, glorificar a Deus, é dentro da igreja, é com a congregação e não com uma multidão de ímpios lá fora. Aí ficam cantando Jesus maravilhoso, não sei o que, com cigarro, bebida na mão. Pode isso? A igreja licenciosa já começou a aplaudir o cidadão. Está errado isso, irmão. Está errado. E entristece o coração de Deus e ao mesmo tempo enfurece ele. Porque Deus, ele é amor, mas também ele é justiça. Vamos ficar atentos, digam graças a Deus. Arrepende-se depressa, pois o Senhor Jesus irá batalhar com os crentes mundanos. Palmas para o Senhor Jesus, irmãos. Você vê que eu não vou nem demorar na mensagem, porque não tem muito o que falar. Se é isso que o Espírito Santo quer que eu fale, eu vou falar. Para chegar já numa falar das igrejas do Apocalipse, porque o negócio está se apertando. Porque dificilmente as igrejas em geral estão falando algo sobre Apocalipse. Tem igreja que não quer mais falar do Apocalipse, sabendo que o Apocalipse foi escrito para a igreja, foi escrito para mim, foi escrito para vocês, foi escrito para todos nós. Não foi escrito para o mundo lá, não. Não foi. Está até escrito os juízos que vai acontecer para você chegar e olhar e ver e dizer: puxa vida, eu não quero passar por isso não. Não quero passar por esse juízo não. Porque se você for ler o livro do Apocalipse, irmão, tira o tempo. Começa a ler o livro do Apocalipse, pelo menos 1 ou 2 capítulos por dia. Mas é difícil, é muitas coisas. O Espírito Santo vai te dar entendimento. Se eu entrar no detalhe de cada igreja, nós vamos longe. Se eu chegar e falar, nós vamos falar sobre as cartas das igrejas, eu tenho que fazer muitas reuniões, porque só de uma
Então toma uma reunião inteira, porque daí eu teria que contar a história da igreja tal, o ano, o porquê isso, o porquê aquilo. Mas como eu olhei o Espírito Santo perguntando como que eu vou pregar uma mensagem dessa, porque eu já fiz o estudo do Apocalipse, se você for lá no YouTube, eu tenho lá. Eu fiz inteiro. Se você for olhar aqui, ó, a minha Bíblia está tudo amarelo aqui, está até pintado aqui, ó. Porque eu fiz o estudo do Apocalipse. E para falar de uma igreja demora. Então eu teria que fazer, digamos, um certo encontro de domingo só para ficar falando de uma igreja. No outro domingo falar da tal igreja, no outro da tal igreja. Mas o Espírito Santo falou, não, você vai chegar a falar direto no espiritual. É como se estivesse falando com a própria igreja. Porque se mandou falar, porque de certa forma está acontecendo com alguém, com algum de nós, não sei. Há um recado do Espírito Santo. Por isso que ele fala, ouça, ouve o que o Espírito diz às igrejas, ou seja, diz a nós, a todos nós. Porque eu também recebo essa palavra, irmãos. Não é só porque o pregador está aqui em cima, está falando e fica por isso mesmo, não. Muito pelo contrário, eu estou até gravando. Eu gravo as minhas pregações. E às vezes vocês veem quando eu jogo lá na página lá. Eu gravo, porque eu também escuto as minhas pregações. E quando a gente vai preparar uma mensagem dessa, eu levei 2h30 para preparar uma mensagem dessa. Então o Espírito Santo vai falando, você lê, ele vai falando, você lê, ele vai falando. Então, tipo assim, parece que eu recebo uma pregação primeiro. Se tiver uma exortação para mim, eu já vejo que tem alguma coisa errada comigo. Imediatamente, quando eu termino, já vou lá, já me apresento para o Senhor, já peço perdão, já tento me reconciliar com Ele, para que quando eu subir aqui, eu possa passar essa mensagem para vocês. Irmãos, o pregador, quando ele sobe aqui, o pastor, quando sobe no altar, ele tem que subir vazio de si. Ele tem que pregar o Evangelho para vocês. Se ele sobe de qualquer jeito, irmãos, o alimento para as ovelhas sai tudo errado. Tudo errado. Aí, mata a alma, mata as ovelhas. E muitos deles não estão nem aí. Amém, irmãos? Graças a Deus. Versículo 18. Vamos lá para o versículo 18. Nós vamos ficar só no Apocalipse. Vamos lá para o versículo 18. E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Se eu falar mesmo certinho aqui, eu tinha que explicar para vocês o que é chama de fogo, pés reluzentes. É demorado, irmão. Mas ó, fique alerta que eu vou jogar o meu link lá, que eu tenho separado da playlist do estudo que eu fiz ao vivo no Facebook do Apocalipse. Tem mais de 40 vídeos. Aí você vai entender tudo isso aqui. É fogo, reluzente, olhos, 7 estrelas, catiçais, ali eu explico tudinho. Por isso que é bom a gente conhecer um pouco de teologia. Isso daí ajuda muito. Olha os elogios do Senhor Jesus para essa igreja de Tiatira. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, ou seja, o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência. Olha só. E que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Quer dizer, sempre fazendo a mais. Sempre. O amor e sempre fazendo a mais. Aí Jesus chega e fala: mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engana os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. E não se arrependeu. Eis que porém numa cama, e sobre os que adulteram com ela, virá grande tribulação, se não se arrependeres das suas obras. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei cada um de vós segundo as vossas obras. Veja que Cristo, Ele sonda a nossa mente, Ele sonda o nosso coração. 24.
Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira. Aqui ele já está falando para um outro povo, mesmo na mesma congregação, ele já está falando de um outro povo da mesma congregação. A todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porém. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até a fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Digam graças a Deus. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como os vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai. E diz assim ainda: dai-lhe a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, mais uma vez, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha aqui, a igreja de Tiatira, ela é conhecida pelo Senhor Jesus como uma igreja relaxada. Uma igreja relaxada. Veja que ela crescia cada vez mais nas suas obras da fé e nos serviços, e até era perseverante. Veja que eles faziam a mais. Uma semana faziam tais coisas, na outra semana faziam as mesmas coisas, mas faziam a mais. Sempre faziam a mais para Cristo. Só que era uma igreja relaxada. Ela tinha uma fé louvada e cada vez mais em obra. Mas o problema dessa igreja é que ela tolerou as falsas doutrinas, por aceitar influências mundanas dentro da igreja. É uma igreja que fazia alianças políticas e econômicas, e ainda assim se corrompiu com os incrédulos. Uma igreja relaxada, ela é cristã aqui, no meio da congregação, mas lá no mundo, ela faz parte dos incrédulos. Uma igreja relaxada, ela dá um ótimo testemunho na frente de todo mundo, aqui, no meio de uma congregação, mas lá fora, o testemunho dela é uma igreja de incrédulos. Uma igreja relaxada, como Jesus fala, que ele cita aqui, fala sobre Jezabel. Irmãos, Jezabel lá no passado, ela fez uma aliança política e econômica com Acabe, para que, através daquelas alianças, eles pudessem ter um exército melhor, um exército mais forte. E Elias chegou lá e exortou Acabe. Deus mandou Elias falar. Por isso que houve todas aquelas coisas lá no livro de Reis, lá que fala do Monte Carmelo e tudo mais. Só que a Jezabel é um espírito que entra dentro das igrejas, que faz com que os crentes se prostituam à vontade. E acham que é normal. A Jezabel ela é representante de prostituição de dentro da igreja. Não é só de prostituição de carne, corpo a corpo. O que ela fez no passado? Ela entrou ali naquele povo, no meio do povo de Israel, e trouxe a idolatria. E trouxe mais os profetas junto com ela, que eram os profetas do Etibaal, que eram os profetas de Baal. Quer dizer, fez com que a maioria daquele povo de Israel tirasse o foco do único Deus para se prostrar a Baal. Por isso que no Monte Carmelo, quando Elias fez o desafio, ele falou as seguintes palavras: por que vocês cogitais em dois pensamentos? Se é Baal, então sirva ele. Mas se é Deus, então sirva o Senhor. E a igreja relaxada, ela não sabe para que lado ela vai. Ela não sabe se ela quer o mundo, e ela não sabe se ela quer vir na igreja. A igreja relaxada é uma igreja que ela está no meio da congregação, como nós vimos aqui, esses elogios que o Senhor aqui falou, está no meio da congregação, só que ela tolera as falsas doutrinas. Ela sabe que está errado. Se subir um pastor aqui e começar a profetizar coisa que nem Deus deu, a igreja relaxada vai dizer aleluia, glória, pula e sapateia. Aí ele vem com doutrinas falsas, ele vem com engano,
E a igreja relaxada, ela pega, o que ela faz? Ela aceita tudo. Eu anotei aqui que a igreja fazia as alianças políticas. Tem igreja, a igreja de Cristo, que o ano que vem vai ter as eleições, não vou falar de política, mas só para a igreja despertar. Eu vou votar no fulano porque ele fez isso lá atrás. Irmãos, eu não estou aqui para falar de política, mas vou te ensinar uma coisa. Eu já estive nessa área. Antes de você saber a quem você quer votar, procure saber que tipo de ideologia o partido apresenta. Porque se você ou um de nós votar em algum partido errado, cuja suas ideologias apoia a ideologia de gênero, apoia o homossexualismo, quer fechar as igrejas, aí não adianta se lamentar. Por isso, irmão, que até nisso daí você também tem que orar a Deus. Eu sou cristão, mas eu não me envolvo em política. Mas você depende da política. Todos dependemos da política. Só que nós temos que fazer a coisa certa. E não fazer que nem Acabe fez lá no passado. Acabou com o povo de Israel. Acabou. E olha que se você for ver, a Jezabel teve um fim horrível. Mas foi dado muitas profecias. E por causa da profecia o povo sofre. Quando eles fizeram aquela aliança, Acabe, Deus podia ter feito alguma coisa. Mas não, ele atinge todo o povo, irmão. Se eu for uma igreja relaxada, eu posso trazer problemas até para dentro da minha casa. Eu posso trazer problema se eu for essa igreja relaxada. Mas o alerta que Deus dá a essa igreja é que arrepende-se de suas más obras. E os que não se contaminaram, retém os que ainda têm. Mesmo assim, de dentro de uma congregação com o povo, que é uma igreja relaxada, ainda existia uma minoria que não ia nessa ideia. Via que o fulano era relaxado, via que o fulano não fazia isso, não fazia aquilo, mas ele não se contaminava. Ou seja, eu vou continuar com a minha fé. Às vezes, irmãos, a gente, como eu falei no início, a gente é uma congregação no meio de nós, dizendo uma igreja que existe falhas. Se eu olhar para o meu irmão e encontrar falhas e depois reclamar, dizer, o fulano faz isso, faz aquilo, eu também vou fazer. Não, irmão, não seja assim. Se você vê falhas no cristão, no irmão, no pastor, ou em qualquer um de nós, se você vê falha, ore por ele. Ore por ele. Não se escandalize, porque é isso que o diabo quer. Aí a pessoa se escandaliza, eu não vou mais na igreja. Aí não vai mais na igreja, volta para o mundo. Aí a igreja relaxada acha que está certo, que está no direito, por fim está totalmente errado. Então, irmãos, temos que analisar se nós não somos uma igreja dessa, uma igreja relaxada. E se você, ou qualquer um de nós, estamos nesse quadro, então é melhor a gente se arrepender das nossas más obras e recomeçar tudo de novo. Digam graças a Deus. Palmas para o Senhor Jesus. Capítulo 3. É a quinta igreja do Apocalipse. Agora estamos falando da quarta. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Olha só, irmãos. Eu sei as tuas obras, que tem nomes de que vive e estás morto. Estranho, né? Que você tem o nome de alguém que está vivo, mas você está morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, o que tens recebido e ouvido,
e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas, agora ele começou a elogiar, que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Digam graças a Deus. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. E mais uma vez o alerta: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha aqui para mim, igreja de Sardes. Ela foi considerada pelo Senhor Jesus uma igreja morta. Morta. Totalmente morta. O que é uma igreja morta? É aquele cristão morto, que as obras dele é incompleta. Ele não faz nada por inteiro. O cristão morto, essa igreja morta, além de ter as suas obras incompletas, é uma igreja que vive de aparência. No meio da congregação é um tal, mas é só aparência. Porque por dentro o coração está sujo. Por dentro está uma ruína total, cheio de mágoas, cheio de raiva, não perdoa. É uma igreja totalmente morta. Veja que Cristo fala: você tens o nome daquele que está vivo, mas você está morto. Por que isso? Por que ele fala: poxa, você tem, se tem eu que estou vivo, mas você está morto? Porque é uma igreja que não está mais com o Senhor Jesus. É como nós falamos sobre a igreja de Cristo. Ela não tem feito mais parte da figueira de Cristo. Não se tornou mais vinha. As suas obras são obras incompletas. Um dia é dizimista, um dia não é. Um dia está com Jesus, outra hora não está. É uma igreja totalmente morta. Veja que ainda tinha poucas pessoas que permanecem fiéis e o Evangelho, e ainda também não se influenciaram nem dos maus exemplos. Mesmo nessa igreja morta, ainda tinha pessoas que eram fiéis a Deus, que não se influenciaram com esse tipo de pessoas, que só tinha uma aparência, vive somente de aparência. Dentro de uma congregação louva, eu te amo, eu te adoro, canto e tudo, mas quando sai lá para fora, fala mais palavrão do que o próprio incrédulo. É uma igreja também mundana. São pessoas que não querem nada com Cristo, vêm atrás de bênção, vêm atrás de muitas coisas, só querem oração, mas chega na hora de vir na igreja, chega na hora de buscar por si, aí a pessoa não quer. Aí tudo que faz diante de Deus faz totalmente incompleto para ele. Não ora mais, se ora é rapidinho. E se fazer no Pai Nosso ainda, né? Se pelo menos fizesse isso, né? Então ela se torna uma igreja morta. Morta. Aí o alerta que Deus dá: seja vigilante, lembre-se do que tem ouvido e arrepende-se. Ou seja, lembra quando você entrou na igreja? Você veio acabado, você veio destruído, você veio viciado. Jesus diz: eu te aceitei você do jeito que você veio. Da mesma forma que você veio, eu te aceitei, eu te abracei. Aí ele fala: arrepende-se, volta, lembra-te do que você aprendeu lá no início. Lembra-te de me buscar, de estar sempre na minha presença, de sempre buscar o Espírito Santo, de se preencher. Era isso que Cristo está dando esse alerta para essa igreja que está morta. Se a igreja está morta, irmão, então ela tem todo o momento de ressuscitar, porque Cristo ressuscita os mortos.
E se uma igreja está morta e ela resolve buscar Jesus, buscar Cristo, imediatamente Cristo vai ressuscitar. Digam graças a Deus. Ela ressuscita. Então, se uma igreja está morta, procure o Senhor, procure ajuda. Temos nós para ajudar. Tem o pastor, tem eu, tem o pastor Márcio também, tem o pastor Jamilson, tem os diáconos. Procure ajuda. Olha, eu me sinto morto, eu me sinto vazio, eu não estou conseguindo, eu quero, mas eu não estou conseguindo. Eu quero completar as obras com Cristo, mas não estou conseguindo. É como se a pessoa chegasse, está andando, quando ela vai chegar na porta do céu, desista, volta. Aí depois vai de novo, vai caminhando, chegou na porta do céu, desiste. Quer dizer, incompleta, porque ela só vive de aparência, irmãos. Mas lá, assim como Cristo conhece a mente e o coração de todo mundo, Satanás também conhece. Ele não lê os pensamentos, mas as insinuações ele sabe. Ele sabe qual é os nossos desejos, qual é os desejos do nosso coração, ele sabe. E se ele colocar alguma coisa que te faz pecar, e se ele colocar em você não perseverar, você cai. É como um espinho da carne. Ele sabe qual que é o teu espinho. Satanás sabe qual que é a tua fraqueza. E se você vencer na sua fraqueza, irmão, ele vai ter que pensar, ele vai ter que ir lá para o seu laboratório infernal e tentar inventar alguma coisa. Porque se ele não te atingir com o seu lado fraco, se ele não conseguir, ele vai ter que inventar outra coisa. Então seja forte, permaneça firme. Digam graças a Deus, palmas para o Senhor Jesus. Versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Olha os elogios do Senhor Jesus para esta igreja, irmãos. Olha só. Eu sei as tuas obras. Eu sei que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardastes minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, ou seja, aqui entre nós, os que se dizem cristãos e não são um bando de mentirosos. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e sabem que eu te amo. Olha só, que palavra bonita do Senhor Jesus. Ele diz, eu te amo. Como guardaste as palavras da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. E mais uma vez, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Digam graças a Deus. Essa igreja de Filadélfia, pelo Senhor Jesus, é considerada uma igreja abençoada. Já mudou um pouco o patamar. É uma igreja abençoada. Mas ele fala também que, por mais que você seja fraco, eu estou contigo. É uma igreja abençoada, mas às vezes existe aquela igreja que ela é fraca na fé. Mas ela continua firme. Ela continua perseverante. Ela continua guardando a palavra. Não negava Cristo.
perseverando e sendo leais e fiéis a Cristo Jesus, mesmo sendo fraco. Porque existem cristãos fracos, irmãos, na fé. Só que esse cristão fraco na fé, que é da igreja abençoada, por mais que ele saiba que ele é fraco, mas ele continua firme, ele não desiste. Ele sabe que enfraquece, mas ele não desiste. Ele não entrega os pontos assim, do nada, não. É uma igreja perseguida, mas ela é uma igreja que tinha pouca força, mas era fiel e também obediente. Não sucumbiu aos mentirosos e nem aos falsos crentes, e muito menos aos falsos irmãos. Veja que é uma igreja fraca, mas era uma igreja perseverante. Às vezes, irmão, você pode estar passando até por uma fraqueza na sua vida, seja qual for a área, seja espiritual, financeiro, seja o que for. Mas seja uma igreja abençoada. Por mais que você seja fraco nessa área, em alguma coisa, mas você é uma igreja abençoada. Jesus mesmo disse, nós acabamos de ler, olha aqui, e saiba que eu te amo. Saiba que eu te amo. Quando você é uma igreja, se torna uma igreja fraca, a Bíblia fala, Paulo fala, que da minha fraqueza eu tiro força. E se você se torna uma pessoa fraca, quando você dobra os seus joelhos, conversa com Cristo, chora nos pés dele. Porque a força que vem do Espírito Santo, irmãos. É o Espírito Santo que te consola, é o Espírito Santo que te levanta, é o Espírito Santo que vai te direcionar. Vocês veem que Jesus falou com uma igreja abençoada. E ele falou aqui. Agora, qual é o alerta que ele dá para essa igreja abençoada? Guarda o que tem. Permanece firme. Permanece fiéis. Guarda a palavra dentro do seu coração. Está fraco? Continua. Vai até o fim. Permanece até o fim. Eu vou vir sem demora, mas permaneça. Por mais que você seja fraco, permaneça. Nem todo crente, nem todo cristão é forte, irmãos. Nem todo mundo é forte, não. Existem perseguições que, puxa vida, existem perseguições que você tem que ser forte para permanecer firme. Mas há aquelas perseguições que perseguem justamente uma igreja fraca. Sabe o que é essa igreja fraca? O que acontece com ela, quando ela sofre uma coisa assim? Ela consegue pedir ajuda. Ela vem, olha, eu preciso de oração. Está acontecendo isso, isso, isso. É uma igreja fraca, mas é uma igreja que ela pede ajuda. Ela não, eu não vou falar com ninguém. Não, ela pede ajuda. Ela pede oração. Porque quando ela recebe oração, quando ela recebe uma palavra de fé, ela se renova mais forte ainda. Aí ela permanece firme, porque ela sabe que ela não está sozinha. Irmãos, vou falar uma coisa aqui para vocês. As lutas que você está passando, você não tem que passar sozinho, não. Não tem que passar sozinho, não. Nós somos todos ovelhas aqui de Cristo. Nós aqui, ó, eu, vocês aqui, nós fazemos tudo parte do mesmo rebanho. A luta de vocês também é nossa. Por que Deus constituiu o pastor? Para quê? Só para subir aqui e ficar falando bonitinho? Não. Se vocês encontrar gente aqui que só quer subir para falar bonitinho, tenta dividir com ele a luta para ver se ele vai querer. Ah, cada um tem a sua luta. Não é bem assim não, cada um tem a sua luta, coisiça nenhuma. Coisiça nenhuma. Eu não aceito. Se eu vejo algum irmão sofrendo, se eu vejo algum irmão que está padecendo, e eu sabendo que Satanás está ali, tentando destruir, eu fico furioso. Eu nem durmo direito, ainda mais se ficar sabendo, não durmo direito não. Eu fico orando a Deus. Fico mesmo. Isso porque a gente mora lá em Campo Largo, mas tem hora que dá vontade de sair de lá e vir aqui. Para ajudar as ovelhas. Eu dou um recado para o diabo. E falo mesmo. Você acha que a igreja de Cristo está sozinha? Tem eu aqui também. É assim que é o pastor, irmão. O pastor ele tem que estar na frente das ovelhas, ele tem que brigar pelas ovelhas, ele morre pelas ovelhas. Cristo morreu por nós. Ele fez de nós um rebanho, então ele morreu também por nós.
Então, se você passa por alguma luta, se você é uma pessoa que pode ser uma igreja até abençoada, mas está fraca, então não se preocupe, sozinho você não está, não. Nos procure. Nos procure. Estamos aí para isso. Você não pode ter medo, não. Eu vou falar da minha fraqueza para o pastor, o que ele vai pensar. Nós não temos que pensar em nada. Nós temos que pensar o que Cristo quer que a gente faça. Ajuda as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Direciona as minhas ovelhas. Digam graças a Deus. Palmas para o Senhor. Glórias. Lá no versículo 14. Quase indo para o final, irmãos. Na Bíblia ela é a 7ª igreja, a 7ª carta. Mas nós estamos na 6ª. Lembra que eu pulei uma. Essa igreja, irmão, é uma tristeza. Essa aqui, em vista de todas, é uma tristeza. E o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém. Quem é o Amém? Quem é o Amém? Jesus. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Eu sei as tuas obras. Olha só, não é nem elogio. Que nem és frio e nem quente. Tomara que fosses frio ou quente. Olha só, que tristeza. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizem, rico eu sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueces e vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unge os olhos com colírio para que veja. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, me considerei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmão, essa igreja de Laodiceia é uma igreja considerada pelo Senhor Jesus uma igreja morna. Eu até escrevi aqui, mornidão espiritual. Nem sempre é visível ao olho nu, ou seja, aparece perfeitamente o santo por fora. Materialmente não falta nada, mas no espírito falta a chama viva do Espírito Santo dentro de si. Cristãos mornos não aceitam nem a repreensão e ainda se rebelam contra as autoridades espirituais. Esse é uma igreja morna. A gente acabou de ler 5 igrejas que receberam elogio. A única igreja que não recebeu o elogio do Senhor Jesus foi justamente essa igreja. E olha a avaliação do Senhor Jesus. É uma igreja morna, é uma igreja desgraçada, é uma igreja miserável, pobre, cega e nu. Aí ele fala: quem dera se você estivesse frio, porque na frieza espiritual, quando o Espírito Santo vem, ele aquece. Quem dera se você fosse quente, porque com o Espírito Santo você fica mais quente ainda. A tua fé aumenta cada vez mais ainda. Mas aí a pessoa é morna. Uma hora vai, uma hora não vai. Se acha cheio de si. Como diz, é rico até material. Melhor carro, melhor casa, melhor roupa, vem na congregação, tal. Mas quando Cristo olha, ele fala: dá vontade de te vomitar. Pensa, irmão, uma igreja desse jeito, uma igreja morna. E o que está cheio de igrejas assim, irmão,
mono espiritualmente mesmo, na monidão. Se pegasse uma igreja fria, tudo bem, mas ela está na monidão. Uma igreja que nem elogios tem. Agora, qual seria o alerta que Deus dá para uma igreja dessa? Arrependa-se, reconheça a sua necessidade e busque se preencher em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Vamos para o Senhor Jesus. Agora nós vamos chegar no final. Vai comigo lá, voltando. Apocalipse capítulo 2. Vai lá para o Apocalipse capítulo 2. Volta. Que eu estava numa sequência. E agora nós vamos voltar. Capítulo 2. Do versículo 8. Será então, irmãos, que você se identificou com alguma igreja dessa? Será que você tem sido uma igreja desviada, licenciosa, relaxada, morta, ou mesmo abençoada, ou pelo menos que não seja morna? Podia estar até com essas outras coisas, mas que não seja morna. Agora, vamos ver se nós somos essa igreja que eu pulei? Essa igreja aqui, irmãos, foi uma das melhores avaliações que Cristo teve por ela. Versículo 8. Apocalipse capítulo 2, versículo 8. E ao anjo da igreja que está em Esmina escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, olha os elogios, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E há blasfemas do que se dizem judeus e não são, mas são as sinagogas de Satanás. Não tema das coisas que hás de padecer, igreja. Não temas. Se você é essa igreja, já está falando, não temas. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e terei uma tribulação de 10 dias. Aí ele fala: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Sabe que igreja é essa, irmão? Considerada por Cristo perseguida. Uma das maiores avaliações de toda essa igreja, Esmina, foi a mais avaliada por Cristo. Você vê que ela só teve elogios. Ela não teve as outras advertências. Porém, tem algo contra ti. Nós não vimos aqui. Vocês acompanharam comigo na Bíblia. Não tem nada que fala, porém, eu tenho algo contra ti. Você veja que todas as igrejas, menos a de Laodiceia, que é morna, você veja que todas eles, nas 6, nas 5, né? Ele elogiou, falou das coisas, tudo bonitinho. Aí depois ele encontrou os defeitos, no meio daqueles elogios todos, aí Jesus encontrou aqueles defeitos. Aí chega na Laodiceia, uma igreja morna que nem elogio tem. Defeitos então é o que mais tinha. Aí de repente a gente chega, voltando para trás, vai falar sobre uma igreja perseguida, você vê que ela só teve elogios e não teve nada que se diz, porém tem algo contra ti. É uma igreja perseguida. É uma igreja que ela é pobre, perseguida, mas espiritualmente ela é rica. Sabe qual é o segredo dessa mensagem, dessa igreja, irmão? É que às vezes existe pessoas que ela é pobre, financeiramente dizendo. Ela é pobre. Não é que nem algumas igrejas que falam que para você saber que se você é de Cristo, se você está salvo, você tem que olhar para a tua riqueza. Às vezes, financeiramente você é pobre. De repente não tem nem o que comer em casa. Mas dentro você é rico no espiritual. Porque você suporta as tribulações. Porque você suporta as coisas que estão acontecendo.
Você se torna aquela igreja abençoada e passa a se tornar aquela igreja perseguida. Você permanece firme. E ele fala ainda: não temas as tribulações e ser fiel até a morte. Irmão, se você se considera essa igreja perseguida, mas você vai passar por lutas, você vai passar por tribulações, você vai passar por muitas coisas na sua vida, mas seja fiel, permanece firme na presença do Senhor. Digam graças a Deus. Firme. Você vai ser perseguido, irmão. Você acha que não? Eu, quando me converti, meu irmão, quando eu me converti a Cristo Jesus, meu Facebook despencou, perdi um monte de amizade, sabia? Tem gente que nem quis mais saber da amizade comigo. E eu nem fiquei preocupado. Porque os verdadeiros amigos da gente, irmão, aquele que está com a gente nas lutas, nas batalhas, nas dificuldades. Quem é teu verdadeiro amigo, se não é o Senhor Jesus? Quem não é tua verdadeira família, espiritualmente diante de Deus, se não somos nós? Porque um tem que ajudar o outro. Uma igreja dessa, uma igreja perseguida, os irmãos, eles são fiéis, os irmãos são unidos. Se um passa por uma perseguição, a congregação inteira também passa. Lá atrás, vai fazer 3 anos que eu estou na Embaixadores. 1 ano e meio atrás, faz uns 2 anos. Mas passamos por umas lutas lá na sede, no início. Passamos. Quando começou a perseguir um, já começou a perseguir o outro e já deu problema para toda a congregação. Mas quem estava sendo perseguido e fiel estava ali, até junto com o pastor, estava ali. Nós ia de manhã, orava, às vezes nós levantava de madrugada, nós ia lá umas 5 horas da manhã, nós ia lá, orava junto com o pastor, junto com a pastora, porque se levantou um povo de Jezabel lá dentro, falando abertamente. Levantou um povo de Jezabel. E olha, estava na hora. Mostrava que eram, olha, os melhores. Você viu Santa Ceia? Era pau para toda a obra. Faziam coisas que nem eu faço. Mas era um povo que tinha o espírito de Jezabel. Chegou uma hora. O melhor disso. Os melhores. Era uma igreja assim. Aí, chegou um tempo que começou a se revelar tudo. Começou a jogar um contra o outro. Criavam panelinhas. E quem não entrava na panelinha já era perseguido. Eu mesmo já peguei uma igreja assim. Eu não vou falar mal, mas eu falo igreja. Falando mal do pastor. Da pastor eu peguei lá fora e falei um monte de coisa para eles. Falei. Aí também começaram a perseguição. E nós ali, firme, na presença de Deus. Estamos aí, não está sozinho, porque nós estamos nessa fé. Perseguiu uma igreja, perseguiu você, vai estar perseguindo todo mundo. Então, irmão, se o diabo se levantar contra você, ele já está esperto. Porque ele sabe que tem outro que vai estar junto com você. Amém, irmãos? Então, se está sendo perseguido, permaneça firme. Cara no chão, oração, fala com Cristo, dê glórias e graças a Ele. Era o que os apóstolos faziam no passado, eram perseguidos, mas em momento algum eles murmuravam. Eles davam glórias, graças a Deus, aleluia, eles glorificavam a Deus. Sabe por quê? Só para nós encerrar, vamos lá comigo no livro de Romanos, só para nós encerrar. Olha só, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Para nós encerrar sobre essa igreja perseguida. Eu acrescentei ela do nada, esse Romanos aqui, porque eu estava, depois que eu tinha lido, eu caí aqui para ler e bateu certinho do que eu estou falando. Romanos capítulo 5. Quem achou, digam graças a Deus. Olha só. Aliás, vamos ler o 5 inteiro. Sendo, pois, justificado pela fé,
temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos, olha só, também nos gloriamos, igreja perseguida, olha aqui para mim, nós nos gloriamos, agora vamos lá, leia lá, nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, olha só, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Digam graças a Deus, palmas para o Senhor Jesus, se coloquem de pé. Se coloquem de pé, isso. Tribulação produz paciência. Você vai, passa por lutas, passa por tribulação, mas você tenha paciência, irmão. Tenha paciência. Todo cristão, desde aqui da Bíblia, desde lá do início até nos dias de hoje, todos os cristãos são perseguidos, todos os cristãos passam por tribulação. Então você não pode ter medo, não. Aí você vê, tenha paciência. Tenha paciência. Muitas das vezes nós passamos por lutas, por experiência, para a gente ter mais experiência, irmãos. Para nós ter mais experiência. Eu já passei por tantas coisas e hoje eu entendi que tudo que eu passei foi uma experiência para mim. Porque se amanhã ou depois eu estou liderando um povo, eu tenho que ter experiência. É que nem Moisés. Moisés, ele foi para o deserto. Você acha que ele foi para o deserto e ficou por isso mesmo? Não. Ele ficou 40 anos no deserto, aprendendo muitas coisas lá do deserto. Para depois ele ir lá e tirar o povo de Israel na mão do faraó e conduzi-los ao deserto. Para conduzir um povo no deserto, o cara tem que conhecer o deserto. Não é assim? Então a gente tem experiência. Então, se você é uma igreja perseguida, é uma igreja assim, então continue firme, permaneça fiel. Vai precisar de uma luta de oração? Vamos junto nessa. Nós somos uma família, irmãos. Nós somos uma família. Eu falei esse dia para o pastor, nós da embaixadora, nós somos uma família. Nós somos uma igreja diferente. Eu vejo a embaixadores como uma igreja diferente das demais. Não que eu estou falando que nós somos os melhores. Mas pelo que a gente vê, pelo que a gente está vendo aí, a gente está sendo diferente. Por que a gente fala, abre no livro tal? Porque nós estamos ensinando a vocês serem berianos. O que é beriano? Quando o Paulo pregava, os berianos ficavam assim, ó. É mesmo, ele ficava. Não é que nem uma outra igreja, que um pastor sobe, fala um versículo, tem pastor que fala bem assim, eu vou até abrir aqui, ó, quer ver? Vai lá, chega um pastor do nada para a congregação, abre o versículo. O avisado vê o mal e esconde-se, mas o simples passa e sofre a pena. Aleluia, irmão! E aí? Cadê o Espírito? Não deu nem tempo ainda da congregação procurar na Bíblia o que ele vai falar. Então, irmãos, seja uma igreja assim. Seja a igreja perseguida mesmo, mas uma igreja que glorifique a Deus, mas uma igreja também que vai estar lá com o nosso Senhor. Digam graças a Deus. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Analise que tipo de igreja você é. Será que você é uma igreja desviada? Uma igreja licenciosa? Relaxada? Morta? De repente pode ser uma igreja abençoada, uma igreja morna, ou você faz parte dessa igreja perseguida.
perseguida. O alerta que Deus dá a essa igreja perseguida, Ele fala: não temas as tribulações, seja fiel até a morte. Fala com Cristo aí no seu lugar. Fala para Ele, diga assim: Senhor, eu sou igreja assim, assim. Fala com Ele. Fala com Ele. Porque eu nem vou precisar chegar e dizer: você que está na igreja, você que está desse jeito, vem aqui na frente. Eu nem vou precisar. Porque você é você e Deus aí do seu lugar. Fique à vontade, conversa com Ele. Se você quiser dobrar os seus joelhos, dobre. Se você sentir na vontade, até vir aqui na frente, dobrar o seu joelho diante do altar, fique à vontade. Mas fala com Cristo, irmãos. Ah, meu Pai, que tipo de igreja eu tenho sido diante de Ti, Senhor? Que tipo de igreja, meu Pai, eu tenho me apresentado ao Senhor? Tu conheces o meu coração, Tu conheces os meus pensamentos. Sabe, Senhor, eu estava ali sexta-feira sentado naquele cantinho. Eu até reclamei, Senhor. Eu até reclamei. Sozinho estava ali olhando para o altar. Eu falei com o Senhor, mas ao mesmo tempo eu reclamei. Mas o Senhor sabe que eu sou um homem reclamão. Mas eu vejo, meu Pai, a Tua igreja se despertando. Algumas estão se perdendo. Ah, Espírito Santo, traz um avivamento para a Tua casa, traz um avivamento, meu Deus, para a Tua igreja, Senhor. Satanás, meu Pai, quer nos sacudir, meu Deus. Ele tem se fortalecido cada vez mais, meu Deus, querendo nos destruir. Ah, meu Senhor, se porventura nós tem sido uma igreja desviada, meu Pai, nós queremos voltar, meu Deus, ao nosso primeiro amor. Oh, Espírito Santo, eu me lembro quando eu vim para o Senhor. Era a maior maravilha. Ah, Espírito Santo, tenha compaixão, misericórdia de todos nós. Eu te amo muito, Senhor Jesus. Eu nunca neguei isso. Eu sempre disse ao Senhor, eu sempre assumi aquilo que eu era. E sempre assumo o que eu sou. Quando eu estava no mundo, meu Pai, eu assumi, eu dizia, eu era bruxo. Eu assumi esse papel. E hoje eu assumo que eu sou crente. E eu estou aqui, meu Pai, porque eu quero ser um homem usado pelo Senhor. Eu quero ajudar as Tuas ovelhas. O Senhor falou forte no meu coração naquela sexta-feira, de que eu estou aqui para manter as Tuas ovelhas. Porque a lã das Tuas ovelhas está tão grande e pesada que nem elas conseguem andar. Mas eu estou aqui para parar a lã das Tuas ovelhas. E daí quando eu me vejo, olho para o céu, e eu me vejo como rebanho junto dessas ovelhas. Oh, cantará, xarará, xabraci, cantarei, xabará. Nós adoramos o Senhor, meu Pai. Nós adoramos a Ti, Jesus. Tu és digno de ser louvado. Vem, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Tenha misericórdia e compaixão de nós. Aleluias, 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 aleluias. Vem, Espírito Santo. Aleluias, meu Pai. Ô Espírito Santo, cante para Ele.
Sabes que eu tentei mudar, sabes que não consegui, por mim mesmo. Eu sou contra o mal querer, mas em ti eu vou vencer. Devo confiar em ti, Pai. Sou contra o mal que há em mim, sou contra os maus ideais. Dá pra me aceitar assim? Eu vou tentar mudar. Preciso ouvir tua voz dizendo: vem como está. Me aceita, meu Pai, me aceita, oh meu Pai. Sou contra o mal que há em mim, sou contra os maus ideais. Dá pra me aceitar assim? Eu vou tentar mudar. Preciso ouvir tua voz dizendo: vem como está. O Espírito Santo me aceita, oh meu Pai. Oh meu Pai, nos aceita, Jesus, aleluia. Muitos falam mal de mim, do jeito de agir, do meu jeito de falar, aleluia. Mas sei que me entendes bem, agora sei que eu também lá no céu irei morar. Pai, sou contra o mal que há em mim, sou contra os maus ideais. Dá pra me aceitar assim? Eu vou tentar mudar. Preciso ouvir tua voz dizendo: vem como estás. Me aceita, oh meu Pai. Sou contra o mal que há em mim, sou contra os maus ideais. Está pra me aceitar assim? Eu vou tentar mudar. Preciso ouvir tua voz dizendo: vem como estás. Me aceita, oh meu Pai. O Espírito Santo, nós te adoramos, meu Deus. Aleluias, aleluias. Oh Espírito de Deus, tu és o glorioso, meu Deus. Toca na nossa vida, meu Pai. Toca na nossa vida, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu quero que a família pegue na mão do outro. Eu vou orar pela tua casa agora. Eu vou orar pela tua família. Ah, Espírito Santo, ó Deus de Israel, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, eu dobro os meus joelhos, meu Deus, no teu altar, porque aqui está, meu Pai, o nome das pessoas, meu Deus, que está neste livro de oração. Cada um de nós coloquemos o nome da nossa família. Cada um de nós coloquemos, meu Pai, o nosso dos nossos familiares. Ah, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, salve, meu Pai, a nossa casa. Salva, meu Deus, a nossa família, Jesus. Ah, meu Deus. Com Deus aí, irmão, você não faz ideia da presença dele.
Ah, Espírito Santo, as coisas estão ficando difíceis, meu Deus, para a tua igreja. Ó Deus de Israel, atende a nossa oração, ao nosso clamor. Salva a nossa casa, a nossa família, meu Deus. As coisas de 2022 estão para piorar, meu Pai. Ó Deus, proteja a nossa família, porque não é aceitável, meu Pai, que as coisas venham contra nós e contra a nossa família, por conta da rebeldia de um povo, meu Deus, que não te quer. O mesmo povo, meu Deus, que nos criticaram quando nós estávamos, meu Deus, com nossas igrejas abertas. O mesmo povo que diz: baixa as portas das igrejas, fecha os comércios, fique em casa. Hoje, esse mesmo povo clama: queremos carnaval, queremos festa, queremos shows. Os mesmos hipócritas, meu Deus, que nos perseguiram, porque nós estávamos de portas abertas para trazer doentes, para falar de salvação, colocaram até culpa em nós, como se fosse nós tivesse, meu Deus, espalhado o vírus. Por isso, Senhor, aqui está o nome da nossa casa. Aqui está o nome da nossa família, Senhor. E se vier algum vírus nesse 2022, por conta da rebeldia do teu povo, Senhor, lembra-te, ó Deus, lembra-te que quando o Senhor mandou a morte para destruir os primogênitos de Faraó, o Senhor disse àquele povo: mate um animal, coloca o sangue na coluna, porque a morte vai passar direto. Ah, meu Deus, nós já fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Nós temos o sangue de Cristo em nossas vidas. Então nós somos a coluna da nossa casa, meu Pai. Nós somos a coluna da nossa casa. Oh, meu Deus, ah, Senhor, ó Deus de Israel, chega de morte dos cristãos, chega daqueles, meu Pai, que morreram, meu Deus, por conta da rebeldia, e desta vez nós não vamos aceitar isso, meu Pai. Senhor, porque se vir para todo mundo, que eu seja o primeiro aí, diante do teu altar. Eu orei ao Senhor, se vier para todo mundo, então que eu seja primeiro aí, porque eu estou orando para que não aconteça a nenhuma de nossa casa, a nenhum da nossa família, meu Pai. Eu creio na minha oração, em nome do Senhor Jesus. Senhor, abençoa os casamentos, em nome do Senhor Jesus. Dê força para cada casal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga assim: Senhor, a minha vida, a minha família, a minha casa está em tuas mãos. E assim seja. Amém. Graças a Deus. Palmas para Jesus. Amém. Posso se assentar, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo.